Tá organizando o seu casamento econômico sozinha, sem gastar muito? Essa aqui é a parte 2 do meu testemunho. Se você assistiu até o final, você vai saber do que eu tô falando. E aí a gente se mudou pra casa, né, que era da minha avó. Como eu já morava sozinha desde 2022, eu já tinha conquistado bastante coisa. Graças a Deus, Deus me abençoou, assim, de formas incríveis. Então eu já tinha bastante coisa, a gente se mudou. Quando a gente se mudou, eu já tinha saído do CLT. Por motivos também familiares, eu tenho 2 avós que são bem idosos, os meus avós. A minha avó tem 82 anos e o meu avô tem 89 anos. Então eles são bem idosos e estar aqui mais perto deles facilita. Eu levar eles para um médico, eu levar eles numa lotérica, eu ir lá se precisar de alguma coisa. Então eu precisava realmente mudar mais para cá. E aí, Deus providenciou tudo e essa casa estava desalugada. E quando a gente veio ver a casa junto com minha avó, foi assim, amor à primeira vista, assim. Quando você vê um lugar assim, fala, caramba, é isso. Sem dúvidas, sabe? Sem dúvidas. E aí a gente se mudou. Quando a gente se mudou, a gente sentiu necessidade de casar. Por conta da igreja e tudo, igual eu falei, a minha pressa em casa era pra viver certo, pra viver certinho. Eu tinha certeza que eu queria ficar com ele pro resto da minha vida e eu acredito que ele também tinha essa certeza. E era se casar. Porém, a gente não tinha dinheiro pra casar. A gente não tinha condições pra casar. E aí eu falei pra ele, olha, a gente vai no cartório, casa e pronto. A gente nem precisa avisar ninguém. Casa e pronto. E aí ele, não tem jeito, que a gente tem que fazer um almoço, que a gente tem que reunir a família, que a gente tem que fazer alguma coisa, que não dá pra casar desse jeito, não dá pra fazer assim, eu quero comemorar e não sei o que, papapá. Eu falei, olha, a gente não tem condição. Ele, não, mas pelo menos um almoço a gente tem que fazer. Vamos ver quando que a gente tem guardado e aí a gente faz alguma coisa. Tá. Eu comecei a pesquisar vídeos aqui no TikTok, em relação ao cartório, quanto que era o cartório, que documentos eu tinha que levar, tudo que fazia. E aí eu descobri que o cartório aqui em Goiânia era R$514 com o tipo de comunhão de bens que eu queria, né? E no cartório onde eu fui registrada, porque primeiro eu queria ter casado no outro cartório, que era o Silva, que eu acho lá mais bonito, e realmente a pregação não. Os votos que a mulher fala lá antes de você casar é bem mais bonito do que no Antônio do Prado. Só que lá ia subir tipo assim uns R$180 para transferir os nossos documentos para lá. Então ia ficar bem mais caro. E só por conta de coisa de 15 minutos, né, eu optei realmente pelo mais barato. E mais perto. Porque é bem perto aqui de casa o Antônio do Prado. Então tá. Aí a gente foi olhar na conta o que a gente tinha. A gente tinha R$3.000. Isso. R$3.000. E a gente gastou quanto? R$13.000. A gente tinha R$3.000, um sonho e 3 meses. Por que 3 meses? Porque eu já até falei no vídeo, quando uma noiva coloca na cabeça uma data, ela casa naquela data. Por algum motivo, eu não sei qual, eu tinha na minha cabeça, no meu coração, que eu ia casar no dia 14 de setembro. E eu casei. E a gente tinha esses R$3.000. E a gente falou, então vamos casar, vai dar certo. Beleza. A gente pegou e foi comunicar algumas pessoas mais próximas, os meus pais, os pais deles, os meus avós. Já de princípio, a minha avó, que é a dona da casa onde a gente mora e a gente paga o aluguel pra ela, falou assim, o que você quer de presente da avó? E antes disso, antes de eu falar que ia casar, ela tinha me perguntado quanto que era o vestido. Eu falei assim, bom, o vestido deve ser uns 1.500, eu não sei quanto que tá um vestido de noiva. Aí eu fui lá e ela me perguntou o que eu queria. Eu falei, vó, eu quero o cartório, porque é o pontapé inicial. Depois do cartório pago, as coisas vão andar. Ela, não, então tá, então eu vou te dar o cartório. E aí a gente pegou, ela deu o cartório pra gente, o valor do cartório, né? Eu liguei lá, tudo, deu o valor do cartório pra gente, a gente foi lá e pagou. Pronto.
estava marcado o dia do nosso casamento. Então a gente continuava com 3 mil reais, né? Eu fiz uma lista de tudo que era importante pra mim. Eu precisava do almoço, né? Coloquei. Eu queria um pula-pula, não consegui, porque eu achei muito caro o valor. Eu queria um vestido, eu queria isso, eu queria aquilo, eu fui listando tudo. E aí eu paguei as primeiras coisas com esses 3 mil reais que deu. Só que, quando eu fui olhar, o orçamento já tinha passado de 6 mil e a gente não tinha condição. Mas eu falei, tudo bem, mês que vem, até o mês que vem a gente já levantou esse dinheiro, porque eu tava recebendo o seguro-desemprego, o Ebert tem o trabalho, o dinheiro dele, e eu tenho brechó. Eu falei, não, eu vou conseguir fazer no brechó, tá tudo certo. Beleza. Meu pai, as pessoas, né, as pessoas próximas e que nos amam, começou a nos abençoar. Meu pai ajudou financeiramente, minha mãe, meus irmãos, a minha sogra, o meu avô. O meu avô foi, assim, um dos maiores abençoadores. O maior abençoador que teve, sabe? Nos abençoou de uma forma, assim, maravilhosa. Com o maior valor, né, que eu falo. Não que ele foi o melhor, não, mas ele foi o que deu o maior valor pra gente. E aí as coisas foram fluindo. Eu fui pagando, o que era importante pra mim. Eu queria muito um fotógrafo, pra mim era muito importante ter um álbum depois, um book, porque assim, as fotos é o que fica. As lembranças, com o tempo você vai esquecendo, sabe? Eu muitas vezes pego os vídeos, pego as fotos pra ficar olhando, pra ficar vendo. E aí a gente foi fazendo. Foi fazendo. E foi pelo rumo. Como eu não tinha cerimonialista, eu fiz todo o enredo, né? Quem ia entrar primeiro, quem ia entrar depois, que música que ia tocar, tudo. Convidei meu primo, ele não era daqui, ele é de Jataí. E aí ele veio, fez esse favor pra gente de vir pra nos casar, ele é pastor, pra dar a bênção do nosso casamento. E foi assim, nossa, perfeito, sabe? Deus, ele cuidou de cada detalhe. O meu casamento foi incrível, só tinha pessoas que a gente amava lá. Pessoas assim, escolhidas nas pontas dos dedos, sabe? A princípio era pra ser só a família mais próxima, pelo valor que a gente tinha. Mas eu falei, eu não vou deixar de chamar ninguém. Eu vou chamar todo mundo que a gente ama, todo mundo que se importa com a gente. E aí a gente começou a mandar os convites. E aí com os primeiros convites a gente já foi abençoado. Eu mandei pra uma comadre minha, que era a madrinha da minha filha, né, que faleceu. E aí ela abençoou a gente com os doces. Ela, não, eu vou dar os doces. Eu fiquei, nossa. Aí a gente ganhou os doces. O caderno de recado a minha mãe deu. O colar e o brinco que eu usei foi a minha sogra que deu. Joia mesmo. Deus cuidou de cada detalhe. Cada detalhe. O sapato do Ebert foi a mãe dele que deu. E Deus foi providenciando, sabe? Deus foi abrindo as portas. Deus foi nos abençoando. Foi colocando pessoas no nosso caminho para nos abençoar. E esse meu casamento foi um milagre, sabe? Teve Deus nesse negócio, teve Deus mesmo. Eu não falo só pelo financeiro, assim, ai, Deus mandou o dinheiro, não. Deus mostrou que a gente era cuidado, que a gente era amado, que a gente era abençoado, sabe? Levanta pessoas para ajudar a gente no dia. Uma amiga minha, ela tem um grupo de eventos, para eventos kits, né? E no dia eu não tinha cerimonialista, eu não paguei cerimonialista, eu escrevi tudo, como é que ia ser e tal, mas Deus levantou ela foi lá no dia, ajudou e tudo ficou perfeito. E sabe uma pessoa que foi assim, ímpar, levou água pra gente, comida, animou na hora da gravata, foi muito especial, assim, Deus cuidou de cada detalhe. Eu recebi tanto elogio sobre o meu casamento, sobre as pessoas que estavam lá, falando que nunca tinha visto um casamento que se sentiu tão bem, tão à vontade. A comida também, nossa, excelente. Eu paguei R$500 pra cozinheira e comprei as coisas, né? E assim, a comida totalmente elogiada, porque tava realmente muito gostoso. As bebidas também dava fila, gente, durante o povo tava gostando. Nossa, foi um momento assim maravilhoso. Eu me diverti muito, eu vivi muito. Todo mundo viveu muito, foi incrível. Eu só tenho que agradecer a Deus mesmo, porque foi a realização de um grande sonho.
que nem eu mesma sabia que tinha esse sonho, mas depois que eu vivi assim, eu vi que foi um dos melhores dias da minha vida.